Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muita notícia importante, com uma notícia exclusiva para vocês, né? Nosso capitão, zagueiro Gary Medel, ontem após o jogo, né, numa pergunta feita por nós aqui do canal na coletiva de imprensa, abriu o jogo e chegou com o pé na porta ali, cobrando contratações de 2 a 3 reforços. A gente vai trazer para vocês aqui esse vídeo aqui com exclusividade e também aí falando que o Vasco sim busca títulos em 2024, então a gente vai falar muito sobre isso. Vamos falar obviamente sobre os dois jogos de ontem, né? O empate em 3 a 3 contra o Sampaio Corrêa e a vitória contra o Deportivo Maldonado por 1 a 0 lá no Uruguai, e também vamos falar sobre mercado da bola, né? Porque o Vasco segue buscando contratações e a gente vai falar bastante sobre isso aqui no vídeo de hoje também. E também no final do vídeo vamos trazer imagens exclusivas do jogo de ontem, né? Lá no Uruguai, pré-jogo, pós-jogo, imagens direto, né? Lá do estádio que o Vasco conquistou, né? A segunda vitória aí lá no Uruguai. Então convido todo mundo a acompanhar o vídeo até o final para não perder absolutamente nada. Quero convidar você, vascaíno, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever. Se você quer ficar bem informado com todas as notícias do Vasco, você está no lugar certo. Então, ó, venha se juntar à nossa família lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se, clica nele, automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal, e peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, aquela curtida no nosso vídeo para ajudar no compartilhamento, na divulgação e no crescimento aqui do nosso trabalho. E antes da gente dar início ao vídeo de hoje, queria lembrar você, vascaíno, que curte fazer palpites esportivos, né, você que gosta de fazer aquela fezinha ou nos jogos do Vasco ou em qualquer outro jogo. Hoje tem vários jogos aí da Premier League, né, do Campeonato Inglês, que lá na Betwinner, que é a nossa parceira do canal, tá rolando duas promoções. A primeira, você ganha um bônus de R$910 quando você se cadastra usando o código promocional Mário910, né, quando você faz o seu primeiro depósito. E quando você faz o seu primeiro depósito, ganha esse bônus de boas-vindas, você também irá participar de um sorteio no dia 29 de janeiro de R$15 mil e 15 camisas oficiais do Vasco, que nem essa daqui, ó. Então corre lá, faça o seu cadastro, faça o seu primeiro depósito com o código Mário910, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, para garantir a sua participação. Beleza? Então bora começar o vídeo falando do primeiro jogo, Campeonato Carioca. Vasco empatou em 3 a 3, né? Não foi derrotado, que é o mais importante. Lembrando que o Vasco jogou os dois primeiros jogos, cara, com a equipe reserva da reserva, comandado pelo treinador do Sub-20, William Batista, que foi muito bem, tá? Foi um cata-cata. Então, cara, um time que não tinha nunca jogado junto, nunca tinha treinado junto, mas ainda assim conseguiu dar conta do recado. Para mim, o grande destaque desses dois jogos foi o Luca Orediano, né? Que, cara, a gente não sabe ainda se fica, se sai, mas depois aí de ter ido tão bem assim, eu espero que ele seja convencido a ficar no Vasco, né? Até porque até agora não houve nenhuma proposta formal pela compra do jogador aí, ou por clubes da Argentina, ou de nenhum outro lugar. Então a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do vídeo, mas o empate ontem, né, veio de uma forma até heróica, né? O Vasco saiu atrás do placar num primeiro tempo horroroso, principalmente do Manu Capasso e do goleiro Rolls, que não passou confiança nenhuma para ser o goleiro reserva aí do Léo Jardim para essa temporada. Então a gente fica aí, né, com essa pulga atrás da orelha. Será que o Vasco vai buscar mais um goleiro? Mas enfim, no segundo tempo o Vasco se recuperou, virou a partida para 3 a 2, né? Mas aí acabou cedendo o empate, né? Mas o importante é que não fomos derrotados, chegamos aos 4 pontos aí no Campeonato Carioca, estamos ali naquela fase de classificação ali para as semifinais da competição, e agora o time principal vem, né, para poder assumir a responsabilidade de levar o Vasco aí às finais da competição. Então parabéns ao William Batista, parabéns aos destaques aí, né, desses dois jogos, Leandrinho, o Luca Orediano, que foi muito bem. Gostei também da participação do Barros, acho que é outro jogador que pode ganhar espaço aos poucos também no time principal. O Paixão também foi bem ali, né, razoavelmente ali, aproveitou a sua oportunidade. Enfim, agora os jogadores que não serão aproveitados vão buscar espaço em
outros clubes, né? Caso do Rodrigo, do Zé Vitor, do Miranda, e a molecada do Sub-20 vai voltar pro Sub-20, né? O JP, o Estrela, enfim, o próprio Paixão, né? A tendência é que eles voltem junto com o treinador William Batista para a temporada de 2024 aí, jogar a Copa do Brasil, jogar o Campeonato Carioca, jogar o Campeonato Brasileiro e aos poucos alguns deles serem aproveitados também pelo Ramon Dias no time principal. E falando do time principal, o Vasco venceu mais uma, né? Jogo complicado, jogo aguerrido, muita disputa, chegou até, né, no final do jogo as coisas desgringolarem ali, teve uma confusão, quase que a porrada comeu, né, no final do jogo, e no final o Gigante venceu, né? No final o Vasco ganhou mais uma taça após a vitória contra o Deportivo Maldonado. Muita gente criticando, que o time Maldonado é ruim. Irmão, não é um time ruim não, tá? Ano passado, em 2023, eles estavam na fase de grupo da Libertadores, então um time bem interessante esse time do Maldonado, mas mais uma vez o Vasco saiu de campo com a vitória. Gostei muito do primeiro tempo do Vasco, tá? Acho que o time montado ali no primeiro tempo, com 3 zagueiros, 2 alas, com liberdade para o Payet ser aquele meia de qualidade que a gente sabe que ele tem condição de ser. O time foi muito bem, acho que o David ainda foi um pouco da decepção ali, até que no segundo tempo ele melhorou um pouquinho, né? Foi responsável pela jogada do gol do Payet, mas, cara, não tem o que falar, né? O grande destaque de novo da partida foi Dimitri Payet, foi eleito ali o craque do jogo, e realmente ontem foi o Payet que a gente sabe que ele pode ser. Envolvente, com cara mágica nos pés, dando caneta, fazendo gol, dando assistência. Então é esse o Payet que a gente esperava, e para mim é o grande reforço do Vasco para a temporada de 2024. É um Payet em forma, é um Payet sendo camisa 10 que a gente com certeza verá ele sendo aí nesse ano de 2024. Então o Vasco termina a pré-temporada no Uruguai, uma pré-temporada muito bem feita, os jogadores muito bem fisicamente. A gente não viu o jogador cansando ontem, o que é muito difícil, né, nesse início de trabalho, e agora volta para o Rio de Janeiro para dar sequência ao trabalho, né, para começar realmente com o time titular no Campeonato Carioca a partir aí dessa semana. Fiquei muito contente com o trabalho, fiquei muito feliz aí com tudo que aconteceu, mas eu fiquei mais feliz com esse depoimento do Gary Medel, que eu vou colocar para vocês agora aqui no vídeo. O Gary Medel chegou com o pé na porta e mandou um recado para o Alexandre Matos, e mandou um recado principalmente para 777 Partners, né? Então fiquem agora com esse recado do Gary Medel e a gente já volta para comentar e falar um pouquinho sobre isso. Super unido, super positivo, assim que muito contente. Medel, qual é o saldo que o Vasco leva para o Brasil daqui do Uruguai? Brigar por título, lutar pelo meio da tabela, visando, claro, o Campeonato Brasileiro. No, Vasco sempre tem que lutar por títulos, é um equipo grande, todos lo conhecemos em Brasil. Y tiene que luchar por eso. Esperemos que traigan un par de refuerzos, porque faltan refuerzos aquí que necesitamos, y espero que se logre lo más rápido posible, porque para poder pelear tenemos que estar al 100% todos. É um pedido do elenco, da comissão técnica, reforços? Sí, y se nota que falta unos 2 o 3 refuerzos, espero que se logre. El cuerpo técnico lo ha pedido y espero que lo traigan, porque lo necesitamos y obviamente hay que luchar por todo. Ele é pica! Então tá aí, né? Nossa pergunta que nós fizemos com exclusividade lá na coletiva de imprensa, cobrando, né? Perguntando ao Medel, e aí, o Vasco busca títulos? E ele falou, sim, cara, o Vasco sempre tem que buscar títulos, independente da situação, o Vasco entra para buscar conquistas. E depois o Gary Medel, ele crava, o Vasco tem que contratar de 2 a 3 reforços, é uma exigência que a gente quer, né? Os jogadores, a comissão técnica, eles entendem que tem essa carência, né? E o Gary Medel falou, o mais rápido que chegarem esses jogadores, mais fácil vai ser pra gente fazer uma temporada boa. Então, parabéns ao Medel, é o tipo de jogador, é o tipo de capitão, ó, que o Vasco precisava há muitos anos, e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né, nesse cara, nesse jogador que com certeza vai se tornar uma referência, vai se tornar um ídolo aí pro torcedor vascaíno nessas próximas temporadas. E falando nisso, né, o Alexandre Matos ontem tava na beira do campo ali o tempo inteiro no telefone, muito se fala ali que ele tava falando com empresários e falando com jogadores, né, e a gente sabe, cara, o Vasco tá negociando, o Vasco tá buscando mais contratações. Hoje a gente já tem aí o Adson, que deve ser apresentado, né, à torcida vascaína, mas
como o Medel próprio falou, né, o Vasco tem que trazer pelo menos mais 3 jogadores, tem que trazer mais um jogador de lado de campo, tem que trazer mais um meio armador, porque só o Payet, a gente sabe que ele vai sentir, é um jogador com 35 anos e não vai conseguir ser titular de todos os jogos, então o Vasco precisa de mais um meio armador e o Vasco precisa de um primeiro volante, o Cuéllar não vai dar, então tem que trazer outro jogador, tem que trazer uma peça importante, um jogador que vai ser titular. A gente acredita no Zé Gabriel? Acredita, mas para compor elenco, não para ser titular. E obviamente também, depois da péssima atuação do Holst nesses 2 jogos, eu acho que o Vasco também precisa trazer mais um goleiro reserva para o Léo Jardim, né? Para ter a segurança que se algo vier a acontecer com o Léo Jardim, a gente vai ter um goleiro ali para assumir a responsabilidade, né? Como era ano passado com o Ivan, né? Que ontem até se lesionou, uma lesão séria no joelho, mas o Vasco precisa com certeza absoluta de uma peça de reposição para o gol também. Mas enfim, agora é deixar na mão do Matos, deixar na mão da 777, espero que essa cobrança do Gary Medel repercuta, que ela possa chegar nas pessoas que aprovam as contratações, que são ali as pessoas que assinam o cheque para o Vasco contratar. Então fica aí, né, agora com vocês imagens direto do Uruguai, direto lá do campo de jogo de ontem, né, imagens cedidas pelo nosso irmão, o jornalista Lineker Biondi, fez uma cobertura incrível dessa pré-temporada, ele segue por lá, né, o Lineker vai seguir buscando informações sobre o Lúcio Rodrigues, vai seguir buscando informações sobre o Juan Sforza, sobre o Cuéllar, então fica agora com essas imagens direto do Uruguai e a gente volta com vocês hoje à tarde, aqui às 4 horas, para trazer mais informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão, beleza? Então, ó, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e agora imagens direto do Uruguai para vocês. Valeu! Nesse momento, a equipe do Vasco entra em campo para o aquecimento e, claro, Lucas, recebendo aplausos. Aquele com 4 alterações, entra o Léo Pelé, que para mim é a principal alteração junto com o Payet. Aí, essa imagem é muito importante. Aonde você está contratando alguém, você está trazendo alguém, você está fechando algum negócio? Bem, é verdade. Vasco! Família vascaína, estádio Domingo Burguenho Miguel. Daqui a pouquinho o Gigante da Colina entra em campo para enfrentar o Deportivo Maldonado. O estado do gramado está em condições muito boas para essa partida. O clima aqui também, céu aberto, mas promessa de muito frio. A mínima hoje para 19 graus. E o Vasco enfrenta o Deportivo Maldonado às 21h30. Jogo válido pela Série Rio de la Plata. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu trago mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas. Chegou bem, qual a expectativa para a partida em Vasco da Gama, em Maldonado, aqui em Burguenho?
Domingo Burgueño Miguel. Hay buena expectativa, esperemos que el cuadro funcione bien. Primer partido del año, primer partido de la temporada. Vamos a ver que si funciona, vamos a ver. La cancha de juego está luce en perfectas condiciones para poder jugar hoy. Así que vamos arriba, con mucha ilusión. Quais os jogadores de Vasco da Gama? Deportivo Maldonado. Sí, sí. Quais jogadores de Vasco da Gama llaman la atención? Medel, o no, sí, Medel está, Medel. sí, está medio picantón en la vuelta, pero vamos a ver si podemos pararlo hoy. Dimitri Payet. Yo creo que tenemos buena defensa como para. Pumita Rodríguez es de Uruguay. Pumita Rodríguez uruguayo, sí, pero está. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que tengamos un buen resultado y ganemos. Gracias, amigo. Ustedes. Vamos, partido. Bom partido. Olá, amigo. Bien. Eu sou periodista brasileiro de Vasco da Gama. Vai enfrentar logo mais Deportivo Maldonado aqui em Domingo Burgueño Miguel. Queria saber de ti qual é a sua expectativa para o partido. El partido, estoy ansioso. Yo tengo ganas de ver el partido en la tribuna, alentar, en la torcida. Y bueno, esperemos que sea un buen partido y que gane Deportivo. O que achas do equipo de Vasco da Gama? Muchos buenos jugadores, Payet, Gary Medel, el Puma Rodríguez, que está aquí de Uruguay. Así que bueno, esperemos ganar. Va a estar muy difícil, pero bueno. Gracias, amigo. Bom jogo. Bom jogo para